Bom dia a todos, meu nome é Sara, eu sou aluna de Iniciação Científica voluntária do Grupo GISAM e o trabalho de hoje é Segurança Alimentar e Pandemia da Covid-19 no Brasil, revisão integrativa. Esse trabalho foi feito por mim, com orientação da Lívia, Roberta e Michele e orientação principal da professora Rosana Salles. Bom, a pandemia por Covid-19, ela teve o primeiro caso identificado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019 e em março de 2020 a OMS declarou a disseminação do novo coronavírus e como uma pandemia. No Brasil, até fevereiro de 2022, foram 27.538.503 casos confirmados e 638.835 mortes. No Brasil, a pandemia ela aumentou as desigualdades sociais que já existiam, e comprometeu ainda mais a garantia do direito humano à alimentação adequada e a concretização da segurança alimentar e nutricional, principalmente entre os grupos mais vulneráveis. A economia ela foi muito afetada, gerando a perda de empregos e, consequentemente, uma redução da renda, que levou a um aumento da pobreza e também gerou uma diminuição no acesso aos alimentos, já que o preço dos mesmos aumentaram. E tudo isso gerou um aumento das desigualdades. O conceito de segurança alimentar e nutricional, ele está pautado na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, de 2006, e ele define essa como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Ela tem como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. E a insegurança alimentar ela é definida como a incapacidade nesse acesso regular e permanente aos alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, sem sentir iminência de sofrer alguma restrição no futuro próximo. Bom, quando o indivíduo se encontra em uma situação de insegurança alimentar, existe uma violação desse direito humano à alimentação adequada e isso fere o conceito de soberania alimentar, a alimentação no contexto do direito humano à alimentação adequada, ela deve incluir valores associados à preparação e ao consumo de alimentos e quando isso não acontece, como eu disse, o conceito de soberania alimentar, ele sofre uma violação também, já que a decisão do povo sobre o que produzir e comer, ele é violado. E é impossível, falar de direito humano à alimentação adequada, soberania alimentar e segurança alimentar e nutricional de forma isolada, já que existe uma inter-relação entre esses conceitos. A escala brasileira de insegurança alimentar e nutricional, ela traz os níveis de insegurança alimentar dividido em leve, moderado e grave. O leve seria a preocupação na aquisição dos alimentos ou a perda da qualidade da alimentação no domicílio. A insegurança alimentar moderada, ela seria a privação ou instabilidade no padrão alimentar, em relação à qualidade e quantidade. E a insegurança alimentar grave é quando o indivíduo realmente ele está em situação de fome, quando a fome ela está presente no domicílio, atingindo adultos e crianças. Bom, o objetivo do nosso trabalho foi analisar a produção bibliográfica sobre segurança alimentar no Brasil no período da pandemia de Covid-19. Nosso estudo foi um estudo descritivo de revisão integrativa que teve como pergunta norteadora como se caracteriza a segurança alimentar dos brasileiros durante a pandemia da Covid-19. A busca foi realizada em outubro de 2021 na Biblioteca Virtual em Saúde e nas bases de dados da Lilacs e Medline. Foram levantados artigos publicados em português ou inglês com texto completo que foram publicados no período de 2020 e 2021, totalizando 14 artigos. Foram excluídos 5 artigos por duplicidade e falta de correlação, sendo selecionados 9 para revisão. Paralelamente, também foi analisado o Inquérito Nacional de Insegurança Alimentar e Covid-19 da rede PENSAN e o estudo do grupo Food for Justice. Bom, aqui como resultado, dos artigos que nós
avaliamos, nós decidimos agrupar de acordo com o resultado, né? E aqui temos esses 3 artigos, o primeiro de 2021, os outros 2 de 2020, né? Tendências e desigualdades na insegurança alimentar durante a pandemia de Covid-19, resultados de 4 inquéritos epidemiológicos seriados, insegurança alimentar no contexto da pandemia por SARS-CoV-2 e o protagonismo indígena no contexto da insegurança alimentar em tempos de Covid-19. Bom, e todos esses artigos, eles trouxeram para a gente como resultado em comum que houve uma maior concentração de insegurança alimentar nesses grupos mais vulneráveis, né? Nesses grupos que estão mais invisíveis à sociedade, pessoas com menos escolaridade, que residiam em situação em áreas de risco, com 5 moradores ou mais, e houve uma forte associação da insegurança alimentar com os aspectos sociodemográficos dos entrevistados. Aqui, nesses 4 artigos, né, o que eles trouxeram em comum para a gente foi a respeito das medidas governamentais adotadas, que mesmo com essas medidas, com esses auxílios, não foi possível evitar a insegurança alimentar na maioria dos domicílios que já tinham, né, alguma situação de insegurança alimentar. E nesses 2 artigos aqui, estratégias para a promoção da alimentação saudável, adequada e sustentável no Brasil em tempos de Covid-19 e desemprego, pobreza e fome no Brasil em tempos de pandemia por Covid-19, eles trouxeram como resultado em comum, né, a questão gerada o cenário gerado pela pandemia, da questão da diminuição de renda, né? Todos eles, ao final, concluíram que a Covid-19 ela agravou a situação de renda e aumentou o número de famílias que estavam aumentou o número de famílias em extrema pobreza, né? E reforça que precisa de uma atenção a mais para essas famílias. Então, né, como eu estava falando, todos esses artigos, eles chegaram no consenso que a pandemia, ela aumentou esse número de famílias em pobreza extrema e agravou a situação de insegurança alimentar no país, né? E todos os dados, eles indicaram também que houve acentuação das desigualdades regionais, de raça e de gênero nessa população. Nós analisamos também um inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. Ele foi realizado pela Rede Pensan e teve o objetivo de monitorar a segurança alimentar e os níveis de insegurança alimentar nos domicílios de famílias brasileiras, né? Como resultado, ele trouxe para a gente que 116,8 milhões de pessoas estavam em insegurança alimentar. Desse número, 43,4 milhões sem alimentos em quantidade suficiente e, no final de tudo, 19 milhões de brasileiros estavam em situação de fome. O inquérito ele mostrou, né, que a insegurança alimentar ela cresceu em todo o país, mas as desigualdades regionais elas seguem acentuadas. Então a gente pode perceber que a região Nordeste e Norte foram as mais afetadas pela fome. E quando a gente olha para a junção de macro-regiões, né, como o Sul e Sudeste, a prevalência dessas juntas ainda é menor do que o Norte e o Nordeste. Algumas condições individuais elas também podem afetar negativamente a situação de insegurança alimentar, e ele trouxe aqui para a gente, né, que em 11,1% dos domicílios que eram chefiados por mulheres, os habitantes estavam passando fome, e esse número caía para 7,7% quando a pessoa de referência era homem. Das residências habitadas por pessoas pretas e pardas, a fome estava presente em 10,7%, e já entre pessoas brancas esse percentual foi de 7,5%. E também na questão de escolaridade, né, a fome ela se fez presente em 14,7% dos lares em que a pessoa não possuía escolaridade ou possuía ensino fundamental incompleto. Já o estudo coordenado pelo grupo Food for Justice, né, ele teve o objetivo de analisar os efeitos da pandemia também sobre essa população brasileira, mas com relação ao consumo de alimentos.
Né, considerando a situação, a importância do auxílio emergencial para a composição de renda domiciliar nesse período da pandemia no Brasil, foram apresentadas umas análises sobre a influência desse auxílio na segurança alimentar dos domicílios, né? E o que a gente pode observar que 63% dos entrevistados eles usaram, né, esse benefício realmente para compra de alimentos, seguido de pagamentos de contas básicas e outros. Em relação a esse gráfico aqui, que mostra a situação de segurança alimentar, né? A gente pode observar que a segurança alimentar ela é 2 vezes maior nos domicílios que não receberam o auxílio emergencial, quando comparado com os domicílios que receberam pelo menos uma parcela, e a situação 3 vezes maior nos domicílios que receberam pelo menos uma parcela do auxílio emergencial. Para analisar isso aqui, é preciso a gente ter em mente, né, levar em conta que esse resultado ele se destinava às pessoas em situação de vulnerabilidade no contexto da pandemia, né, sendo o nível de renda um critério condicionante para receber o auxílio. Portanto, né, pode-se inferir que mesmo havendo uma alta ocorrência de insegurança alimentar entre o grupo beneficiário do auxílio, essa situação ela poderia ser bem pior se não tivesse acesso a esta política. Aqui na parte do consumo alimentar, né, foi feita uma relação entre o consumo de alimentos e a situação de insegurança alimentar. No primeiro gráfico, foram analisados os padrões de consumo dos alimentos saudáveis dos entrevistados antes da pandemia, de acordo com as situações de segurança alimentar dos domicílios, né? E a maior frequência de consumo irregular entre residentes em situação de insegurança alimentar foi nos grupos das carnes, com 72,6%, das hortaliças e legumes, com 67,2%, e das frutas, com 66,5%. Já nesse segundo gráfico, ele demonstra o comportamento do consumo de alimentos não saudáveis dos entrevistados antes da pandemia, em relação à situação de segurança alimentar, né, dos domicílios. O consumo regular dos 3 grupos de alimentos avaliados foi maior entre os indivíduos residentes em domicílios em segurança alimentar, né, sendo a frequência do consumo regular de alimentos industrializados, né, a maior de todas, 63%. Então, esse resultado ele reforça os efeitos deletérios, né, sobre o perfil do consumo de alimentos, no que se refere à qualidade nutricional entre esses indivíduos classificados em insegurança alimentar. E concluindo os 2 relatórios, né, a análise dos dados sobre o perfil de consumo de alimentos conjugados com a proporção de segurança alimentar nos domicílios brasileiros, ela mostra a gravidade da carência ao acesso a alimentos saudáveis, né, que os lares brasileiros têm passado durante a pandemia, né, que afeta sobretudo alguns estratos da população brasileira, mulheres, pessoas de cor e raça preta e parda, moradores da região norte e nordeste, das áreas rurais e com menor renda per capita, né? E como conclusão, nós podemos perceber que nota-se uma heterogeneidade, né, desses resultados, e a gente chega a uma conclusão de que a pandemia, né, da Covid-19, ela foi um elemento que potencializou, né, a insegurança alimentar e a desigualdade no acesso à alimentação em qualidade e quantidade suficiente. Esse foi o nosso trabalho, essas são as nossas referências. Muito obrigada.